quero convidar o povo de Deus agora, onde vocês estiverem, a segurarem nas mãos mais uma vez esse bendito livro, a Palavra de Deus. E eu comecei mais cedo, aliás, eu comecei ontem e fiz assim um estudo no exame da Escritura sobre a sabedoria. E enquanto eu falava da sabedoria no programa de ontem, não sei como que a nossa produção vai editar, se dá para colocar uma mensagem após a outra, em breve, mas eu comentei que a sabedoria foi ungida por Deus desde a eternidade. E aí, nesse dia, orando, falando com Deus, meditando sobre a sabedoria, nós explicamos para vocês que a sabedoria é essa nossa capacidade de discernir as coisas e tomar as decisões. É a nossa capacidade de olhar o todo, de enxergar a situação, de fazer o julgamento e decidir pela coisa certa. Nem sempre uma pessoa que tem sabedoria faz o certo. Um exemplo, Salomão teve muita sabedoria. Aliás, ele foi o homem mais sábio do mundo. E Deus disse, antes de ti não houve, depois de ti não se levantará jamais. Mas ele não agiu com sabedoria. Ele agiu pela luxúria. Tem gente que age pela luxúria, tem gente que age na raiva, tem gente que age no ódio, tem gente que age por reação. É aquela pessoa reativa, é aquela pessoa vingativa, é aquela pessoa que não aceita ficar para trás. Então, ter a sabedoria pode também não significar muita coisa, é um bom começo, mas se a pessoa não agir com a sabedoria que ela tem, ela pode ficar para trás. Mas eu dizia que eu fiz a menção do texto e eu quero ler onde está esse texto, é o que eu posso dizer para você, a apresentação da sabedoria, a autoapresentação da sabedoria, está lá em Provérbios 8, do 22 ao 36. Provérbios, que é o livro da sabedoria, são 31 capítulos maravilhosos que tratam da sabedoria. Nessa madrugada eu li alguns capítulos do livro de Provérbios. Nós vamos ler capítulo 8, do 22 até o 36. Não vou explicar muito, porque a própria sabedoria se apresentou, ela disse quem ela era, mas lá na parte final nós vamos extrair algumas lições. Provérbios 8, 22 ao 36, olha a sabedoria dizendo quem ela é. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Olha que maravilhoso meditar sobre isso. Antes das obras mais antigas de Deus, eu não sei quais foram, eu sei que o homem foi a sua última obra, como nós lemos em Gênesis, e foi o esplendor da sua criação, pois ele nos formou a sua imagem e semelhança, do pó da terra. Agora, antes das obras mais antigas, quais foram? O universo, os anjos, os querubins, os serafins, outras obras que nós não conhecemos, os céus, não sei. Só sei que desde a eternidade a sabedoria diz, eu fui ungida. Lembra que eu mencionei ontem que a sabedoria foi a primeira menção da unção. Unção, a manifestação do poder de Deus, da capacitação de Deus. O primeiro ente, podemos dizer assim, que recebeu unção foi a própria sabedoria. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes que os outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, olha a sabedoria falando, Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar a seu termo para que as águas não
trespassem o seu mando quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, a sabedoria, estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quis ler isso para você ver a grandeza da sabedoria, desse dom de Deus para nós, dessa dádiva de Deus. Imagine que a sabedoria faz parte do caráter do próprio Deus. E Ele nos dá dela, da sua sabedoria, da sabedoria que esteve com Ele quando Ele formava e criava todas as coisas. Ele me dá, se eu peço. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se tem uma bênção que Deus pode nos dar sem medida, Ele dá essa bênção, como se diz, a torto e direito, tanto quanto for necessário. Esse dom, essa dádiva é a sabedoria. Agora, prestem atenção, a sabedoria se apresenta em nome de Deus, porque ela é ungida por Deus, ela foi criada por Deus e esteve com Deus na criação de todas as coisas. Ela é parte do caráter de Deus, da persona de Deus, da índole de Deus, da maneira como Deus age, Deus faz. Tudo que você vê na criação tem o dedo da sabedoria de Deus. Ela é a capacidade de Deus a nós para fazermos as coisas certas. Veja que ela não está atrelada a sentimentos, ela não está atrelada à vingança, como eu mencionei, ela não está atrelada a princípios mundanos. Ela é parte de Deus dentro de nós. E ela diz assim: agora, pois, filhos. Você é um filho da sabedoria? Ou você é um filho do desvaneio, da loucura, da insensatez? Me perdoe, da tolice, da burrice. Você é um filho da decisão precipitada, de falar e depois pensar, e aí agora você está aí remoendo porque falou demais, ofendeu sua esposa, ofendeu seu marido, ofendeu seus filhos. Você é aquele tipo de pessoa que age no impulso, na hora da ira, na hora da raiva. Eu me lembro de um familiar, vou dar pouquíssimos detalhes. Ele um dia, porque o carro não ligou, ele foi dar partida no carro e o carro não ligou, e ele começou a ficar nervoso, bravo. Eu lembro, eu assisti, ninguém me contou, isso é uma coisa que aconteceu na minha parentela. Ele pegou um taco de beisebol, quebrou todos os vidros do carro, pegou álcool, jogou fogo no carro e tacou fogo no carro. Eu era pequeno, eu tinha 14 ou 15 anos, eu tenho a cena hoje, sábado de tarde, nunca vou me esquecer desse dia. E eu não era cristão, eu não conhecia o Evangelho, mas eu fiquei olhando aquele homem quebrando o carro, que ele comprou com o suor do rosto dele, com o trabalho dele, com os calos das mãos dele, e porque o carro não ligou. Tem gente que é assim, guarde essa história que eu contei, porque uma coisa não saiu do jeito que você quis, na sua casa, sua esposa não fez a comida que você queria que ela fizesse, ou não cumpriu algo que você determinou, seu marido não te levou para passear naquele dia, ou não sei, você já, e esse meu parente pegou um taco de beisebol, quebrou todos os vidros do carro, entrou em casa, pegou um pouquinho de álcool, jogou e tacou fogo no carro. Prejuízo. Tudo porque o carro não ligou, era só chamar um mecânico, sei lá, qualquer coisa, né? Depois, não. Na hora da raiva, na hora da ira, na hora da cólera, na hora do impulso, depois é óbvio que ele se arrependeu,
Depois, no outro dia, mais calmo, ele ficou lá no canto dele, não quis falar com ninguém, ficou envergonhado e teve que pagar o prejuízo, teve que mandar pintar o carro, teve que comprar os vidros do carro e depois o carro funcionou. Ai, 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 tem gente que não é filho de sabedoria e a sabedoria diz: filhos, agora pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Feliz você que busca em Deus a sabedoria e toma decisões sábias, toma decisões coerentes, toma decisões acertadas, toma as decisões dirigidas por Deus, faz a coisa certa na hora certa, espera o tempo das coisas acontecerem. Eu vou casar, pastor, estou desesperado. Aí aparece qualquer pessoa, você já entra no relacionamento, vai te dar problemas, casamento não vai dar certo. Estou para dar uma palavra sobre casamento qualquer dia desse, principalmente você solteiro, solteira, se prepare com a sabedoria de Deus. Eu vou trazer um recado muito importante para você, os 3 pecados que uma pessoa que casa errado comete. Vou falar disso nos próximos dias. Bem-aventurado o homem, o ser humano, o homem e a mulher que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada manhã esperando as ombreiras da minha entrada. Espere a sabedoria, espere a direção da sabedoria, espere o aval da sabedoria. Eu falei no culto de domingo, último culto de domingo aqui na nossa sede, nós não precisamos dar a resposta para as pessoas a hora que elas querem. Quem incutiu isso na nossa cabeça, que nós precisamos responder às pessoas, dizer às pessoas o que elas querem na hora que elas querem, não tem que ser agora, não é agora, é a hora que eu posso, é a hora que eu entendo pela sabedoria que eu devo agir ou não agir. Não é assim. É claro que há coisas que demandam uma resposta imediata, mas se eu não sei, tem coisa, eu vou falar para você, da minha parte, eu não sei o que fazer, então eu estou esperando. Se eu agisse no impulso em relação a muitas coisas na minha vida, se eu agisse na emoção, da euforia ou da tristeza, porque quando eu estou eufórico, eu quero abraçar o mundo inteiro. Quando eu estou triste, eu quero largar a mão do mundo inteiro. E nem a euforia, nem a tristeza são motivos para a minha decisão, seja ela qual for. Pastor, eu quero abandonar meu marido, não aguento mais esse homem. A senhora está triste, por isso que a senhora está pensando em divórcio. Mas essa é a decisão da sabedoria? É isso que a sabedoria te manda fazer? Espera, calma teu coração primeiro, porque é o que está dizendo. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando, olha a palavra, esperando as ombreiras da minha entrada. Por quê? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. A hora que vem aquela palavra de sabedoria, a hora que vem aquela inspiração, o que nós chamamos de ideia, para quem não crê, mas para nós que cremos é uma inspiração divina. Você ora, você espera. Olha, falo como um profeta, que não sou profeta, mas falo como se fosse. Uma hora vem uma inspiração de Deus, vem uma luz, uma direção. Vou usar essa expressão, você dá o tiro certo. Você dá a ação certa e tudo se resolve. Mas espera. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Se é Deus que nos dá sabedoria, sempre que nós agimos com sabedoria, nós vamos alcançar a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Agora, olha o 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Se você pecar contra a sabedoria, você violentará a sua própria alma. Você vai sofrer. E olha, tem gente já sofrendo, você está sofrendo, você sabe disso. Você está sofrendo. Você está vendo o reflexo, sentindo o reflexo das suas ações sem sabedoria, no seu casamento, na sua família, no trato com seus filhos, nas suas finanças, nos seus negócios, até na sua vida espiritual.
Porque você não tem sido sábio, você está agindo contra a sabedoria, contra a inteligência, contra a prudência, contra o conhecimento. Lembra que eu falei ontem? Sabedoria, inteligência, conhecimento e prudência, você está indo contra esses princípios de Deus. E a sabedoria está dizendo, o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Agora, o final, comigo mexeu, hein? Todos os que me aborrecem amam a morte. Todos. Se você aborrecer a sabedoria, ungida desde a eternidade por Deus, você ama a morte, você vai ter um caso com a morte. E eu pergunto antes de terminar, será que as coisas na sua vida já não estão morrendo aos pouquinhos? Suas ações precipitadas, duras, agressivas, não estão fazendo o coração da sua esposa, o amor dela por você minguar, o coração do seu marido, o amor que o seu marido tinha. Seu marido era extremamente apaixonado pela senhora, mas você não percebeu que o amor dele está minguando, você está acabando com o amor dele e vai morrer. Porque quem despreza a sabedoria ama a morte. O amor dos seus filhos, o amor dos seus pais, o amor dos seus irmãos por você, está diminuindo, uma hora morre. Cuidado, tenha muita sabedoria, peça sabedoria a Deus e haja na sua vida com sabedoria. Amém?